Legal. Então, vamos aí para um primeiro exemplo de inferência bayesiana que a gente vai conseguir fazer as contas. É um exemplo que talvez vocês já tenham visto antes em outros contextos, introdução à inferência, alguma coisa assim. E nesse exemplo eu vou usar o nome do Luben, que eu já conheço de outras matérias, mas eu vou usar o nome de cada um de vocês ao longo do semestre em exemplos, então não se preocupem, todo mundo será citado. Então vamos lá. É um exemplo aí médico, que tem a ver com a situação que a gente está passando. Então, um médico vai realizar um exame de PCR no Luben para saber se ele tem Covid ou não. E ele tem as seguintes informações antes de realizar o exame. A probabilidade do Luben ter Covid de antemão é 0,05, né? É relativamente baixa. A prevalência de Covid na população não é tão alta assim. A probabilidade que o exame indique que o Luben tem Covid quando ele de fato tem Covid é 0,8. E a probabilidade que o exame indique que o Luben tem Covid quando ele não tem Covid é 0,1. Então, digamos que o médico aplica o PCR no Luben e o PCR indica que, de fato, ele tem Covid. Então, a pergunta é, qual é a probabilidade que o Luben tem Covid, dado que o exame indicou que ele tem Covid? E para resolver isso, a gente pode usar a inferência bayesiana. Tá? E eu vou fazer esse problema resolvido com bastante detalhe para a gente ter mais ou menos uma ideia, uma estrutura de como resolver esse tipo de problema. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente gostaria de identificar são as variáveis de interesse, né? Ou a gente poderia também colocar eventos nesse caso, mas vamos colocar variáveis. Então vamos lá. A gente pode colocar, por exemplo, um θ aqui, que é a indicadora que o Luben tem Covid. Então, como é uma indicadora, ela assume o valor 0,1, e a gente pode dizer que ela assume o valor 0 se o Luben não tem Covid, e assume o valor 1 se o Luben tem Covid. E daí a gente pode criar aqui um dado, né, o x, que é a indicadora que o exame vai dar positivo, o exame PCR, né? Então, ela vai dar 0 se o PCR não indica que o Luben não tem Covid e 1 se o PCR indica que o Luben tem Covid. E o problema, ele nos deu alguns dados importantes, né? Então ele falou o quê? Ele falou que a probabilidade a priori do Luben ter Covid é 0,05. Então, aqui a gente tem a probabilidade de θ igual a 1 é 0,05. Ele também nos passou algumas informações sobre a distribuição dos dados dado θ, que muitas vezes é chamado de verossimilhança, né? Então, isso que eu escrevi aqui, a probabilidade de θ igual a 1 é a nossa a priori, e portanto, quer dizer, a probabilidade de θ igual a 0 é 0,95, né? E aqui a gente tem que a probabilidade de x é igual a 1, dado que θ é igual a 1, né? A probabilidade do exame dar positivo, dado que o Luben tem Covid, é 0,8. E a probabilidade do x é igual a 1, dado θ é igual a 0, né? A probabilidade do exame dar positivo, dado que o Luben não tem Covid, é 0,1. E esses números aqui são só ficcionais, tá? Foram tirados da minha cabeça, mas um exemplo, um exercício interessante seria vocês tentarem pegar das notícias esses números e tentar fazer a conta para algum exame e ver o que dá. E daí a gente quer entender qual é a probabilidade do Luben ter Covid, dado que o exame deu positivo, né? Então, o Luben ter Covid é θ igual a 1 e o exame dar positivo é x igual a 1. Então, a gente quer calcular a probabilidade de θ é igual a 1, dado que x é igual a 1. Então, nota que a gente tinha uma incerteza inicial sobre se o Luben tinha Covid ou não, que é aqui, e a gente, com base nos dados que está aqui, a gente atualiza a nossa informação sobre o parâmetro, e a nossa informação atualizada é dada pela posteriori.
que a probabilidade de θ é igual a 1, dado x é igual a 1. E daí a gente pode calcular essa probabilidade a posteriori usando o teorema de Bayes. Então, o que a gente tem aqui? Isso aqui é igual a probabilidade de θ igual a 1 vezes a probabilidade de x é igual a 1, dado que θ é igual a 1. E daí sobre seria a probabilidade de x é igual a 1. É uma maneira de escrever. Mas no teorema de Bayes a gente decompõe a probabilidade de x é igual a 1 pela lei da probabilidade total. E daí a gente obtém que isso aqui vai dar a probabilidade de θ igual a 1 vezes a probabilidade de x é igual a 1, dado que θ é igual a 1, mais a probabilidade de θ igual a 0 vezes a probabilidade de x é igual a 1, dado que θ é igual a 0. E daí a gente pode só completar as informações faltantes, né? A probabilidade de θ igual a 1 é 0,05 vezes a probabilidade de x é igual a 1, dado que θ é igual a 1, que vai dar 0,8 sobre 0,05 vezes 0,8 mais 0,95 vezes 0,1. E daí, se a gente fizer essa conta aqui, deixa eu pegar uma calculadora. A gente obtém o valor de aproximadamente 0,3. E aqui tem uma conclusão interessante. Nota que apesar do exame ter dado positivo, é mais provável que o Luben não tenha Covid do que ele tenha Covid. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque, a priori, a probabilidade do Luben ter Covid é muito baixa, né? Era só 1 em 20. E o exame não era tão preciso assim, né? Tinha 0,8 tinha a probabilidade de 0,2 de um tipo de erro e a probabilidade de 0,1 do outro tipo de erro. E daí, quando a gente faz as contas, a probabilidade do Luben dar Covid deu aproximadamente 0,3, né? Então, a probabilidade do Luben ter Covid a posteriori aumentou umas 6 vezes em relação a priori. Então, aumentou bastante, né? Relativamente. Mas ainda é mais provável que ele não tenha do que ele tenha, usando só esse um exame, né? O que a gente poderia fazer na prática? Esse exame deu um alarme, então, pô, talvez tenha alguma coisa estranha aí. A gente poderia fazer vários exames independentes e com base em vários exames independentes, daí sim poderia aumentar a probabilidade consideravelmente se todos eles dessem positivos, poderia aumentar consideravelmente a probabilidade do Luben, da gente achar que o Luben tem Covid. Ou se vários deles derem negativos e só um der positivo, daí provavelmente o Luben não tem Covid, né? Isso, inclusive, é muito interessante, esse exemplo, na literatura, né? No passado, a gente tem alguns casos muito importantes da diferença entre os erros tipo 1 e erro tipo 2, né? E a probabilidade a posteriori de uma pessoa ter uma doença, dado o resultado do exame. Então, tem uma história importante aí no começo aí desse tipo de divulgação desse tipo de informação, que tem a ver com câncer de mama. Então, o que aconteceu nesses casos? Câncer de mama, vocês sabem, quer dizer, nos anos 50 era uma doença muito mais perigosa do que é hoje em dia, né? Ainda que ela ainda seja perigosa hoje em dia, é claro, todo mundo tem que fazer os testes, mas a medicina avançou bastante, né? Mas o que acontecia naquela época? As pessoas associavam erroneamente, né, o fato de um exame ter baixo erro tipo 1 e baixo erro tipo 2 como alta probabilidade do exame, do status da pessoa ser exatamente igual ao status do exame, né? Então, nesse caso aqui, vocês estão vendo que o erro tipo 1 e o erro tipo 2 são baixos, né? A gente vê que a probabilidade de x é igual a 1, dado que θ igual a 1 é 0,8, né? Então a probabilidade do x dar diferente do θ é baixa. E as mesmas coisas aconteciam para o exame de câncer de mama, né?
Então, o que acontecia? O médico fazia um único exame do câncer de mama e às vezes ele vinha positivo. E daí o médico falava, você provavelmente tem câncer de mama. Só com base no resultado do exame de ter dado positivo, né? Mas tem uma informação que está faltando aí, que é a prevalência do câncer de mama na população, né? São poucas as pessoas na população que têm câncer de mama. Então, a priori, né, a princípio, antes de observar os dados, talvez você ache que a probabilidade de uma pessoa ter câncer de mama sem observar nada é relativamente baixa. E é isso que apareceu aqui, no exemplo do Luben, que a gente colocou a probabilidade de θ igual a 1 é 0,05, né? Só 1 em 20 a probabilidade de uma pessoa do Luben ter Covid antes de observar os dados. E uma vez que a prevalência da população é baixa, mesmo depois que a gente rodar um exame com baixo eutipo 1 e baixo eutipo 2, mesmo assim, depois que o exame deu positivo, ainda assim pode acontecer da nossa probabilidade a posteriori da pessoa ter a doença é baixa. E, evidentemente, nesse exemplo médico que eu falei para vocês do câncer de mama, o que acontecia? O exame dava positivo, a pessoa falava, você provavelmente tem câncer de mama, daí a pessoa passava por uma angústia mental enorme, né? Pelo fato de ter essa doença. Muitas vezes acabava tomando decisões prejudiciais, né? Acabava, sei lá, pegando todas as finanças e fazendo algum plano radical, alguma coisa assim. Eu vou morrer de qualquer jeito, então deixa eu fazer uma grande festa. E daí, no final das contas, acabava se descobrindo que ela não tinha câncer de mama, né? Porque apesar do exame dar positivo, a prevalência da doença na população era baixa também. Com o tempo, os protocolos... inclusive, nesse caso, teve muitos casos judiciais baseados nessa, digamos, informação incorreta que o médico passava. Com o tempo, o protocolo médico avançou muito, né? Hoje em dia, se sabe exatamente a diferença entre prevalência, erro tipo 1, erro tipo 2, esse tipo de coisa. E o mero fato de um exame dar positivo não é necessariamente uma confirmação do diagnóstico, né? Pode ser simplesmente uma razão para realizar mais um ou mais vários testes antes de dar uma confirmação do diagnóstico. E isso ilustra muito importante essa ideia por trás, que a gente tem uma distribuição a priori, né, uma prevalência inicial da doença na população, e a gente atualiza essa a priori, que pode ser a prevalência na população, com base nos dados e chega numa nova distribuição do nosso parâmetro de interesse. E essa a priori ela tem tanto impacto quanto os dados na hora da gente chegar na posteriori na nossa conclusão sobre o parâmetro de interesse com base nos dados. Então a gente viu aí esse exemplinho de PCR, tem esse exemplo prático aí. Se alguém tiver curiosidade, eu posso passar algumas referências sobre como era feito essa comunicação dos exames de câncer de mama no passado, como deu o problema, muitas vezes ações judiciais, e como evoluiu então a maneira como a gente comunica esse tipo de doença e realiza testes baseados em exames. E vocês viram também nesse exemplo a forma básica como a gente usa o teorema de Bayes para atualizar nossa incerteza e fazer inferência, né? E no próximo vídeo eu vou apresentar mais um exemplo para vocês. A gente vai ver como usar o teorema de Bayes, como usar a inferência bayesiana em um cenário de pesquisas eleitorais. Então, até lá!